Mochila nas costas e pronto para viajar? Então prepara que vem aí mais um Channelcast da Australia Channel. Mochila nas costas e pronto para viajar, está começando mais um podcast da Australia Channel, o Channelcast. E aqui a gente está com duas pessoas maravilhosas que vão fazer, vocês vão ver daqui para frente com mais frequência, que é a Flávia, a especialista do turismo aqui da Australia Channel. O pessoal já me conhece, né? Não, mas pra quem não conhece, né, Flávia? Desculpa. E o Igor, que é a pessoa que todo mundo conhece no Brasil. Se você não conhece, por favor, siga ele nas mídias sociais. Toda a minha família me conhece. Claro, né? Igor, que também tem um canal no Instagram, né, Igor? Tem Instagram e YouTube, Bora Viajar a US. Se vocês não viram, imagens top sobre a Austrália e maior lifestyle. Influenciador de lifestyle e travel. Que honra. Meus amigos gostam da Austrália e 70% da galera já sabe quem que é o Igor e fala, mano, você conhece esse cara? Todo mundo conhece. Quer saber da Austrália? Vai no Instagram do Igor. Mas, gente, hoje a gente vai falar de um assunto muito importante. Primeiramente, esse é um marco pra gente, porque a gente tá gravando um podcast que vai pro YouTube também. Então, as pessoas que querem saber quem tá por trás da Australia Channel, do nosso podcast, do Channelcast, agora você tem a oportunidade. Não só eu, que sou o Ricardo, mas a Flávia, o Igor e outros convidados que a gente vai ter durante toda essa jornada e a gente espera que você goste. Bom, hoje a gente vai falar de um tema que é a pergunta que eu não quero calar. Tanto quanto do A Ricardo. mais recebida. Não, se você for ver de 10 perguntas, 11 são essa de quando a pandemia vai acabar, quando as bordas vão abrir de novo para brasileiros, estudantes internacionais da Austrália. E esse é um tema muito delicado, como o Igor e a Flávia falaram. E como a Flávia é especialista, eu queria perguntar para você, Flávia, quais são as políticas, porque a gente sabe, né, quem é leigo, a gente sabe que o governo sabe o impacto negativo de não ter estudantes internacionais chegando todo dia, toda semana, né, como era comum antigamente. E eles estão fazendo planos, né, de contenção, planos de melhora, né, para o estudante, para a vida do estudante, para o futuro do estudante. E como que são esses planos? O que eles têm, né, daqui para frente até o final do ano para fazer com que as fronteiras abram o mais rápido possível? Então, só para falar um pouquinho do turismo, o quanto o turismo sofreu aí nesse período de pandemia, não só na Austrália como no mundo inteiro, né? A gente está aí há quase 2 anos sem poder operar alguns tours, algumas localidades na Austrália. Então, de fato, a gente, assim, o turismo está pressionando muito essa questão da abertura das fronteiras, tanto internacional quanto em relação aos estados, porque dentro da Austrália a gente também está impossibilitado de viajar para alguns locais. O que é chato demais, porque aqui é Exato. lindo e você não pode, às vezes, viajar para um outro estado porque está em zona vermelha, né? Exato, e até recentemente a gente está sofrendo com alguns lockdowns. Recentemente aqui em Queensland a gente teve em Brisbane, em Gold, em Noosa, em Cairns, agora na semana passada. Teve, né? Teve. Em New South Wales continua em lockdown, Melbourne continua em lockdown, então assim, tá complicada essa questão. E o governo agora começou a correr contra o tempo, né? Porque a gente vinha numa crescente e agora a gente deu uma caída em relação a essa questão dos números que aumentaram aqui na Austrália. A água bateu na bunda, famoso jeito que a gente fala no Brasil, e agora eles estão correndo atrás, porque querendo ou não, para vocês terem uma ideia, 60% da economia de Queensland, que é o estado que a gente está, gira em torno do estudante internacional. Exato. Né? Não só a gente, mas só que a maior parcela deles vem da Ásia, né? Muitos estudantes coreanos, chineses, japoneses vêm para cá e fazem universidades, que são cursos muito caros. Exato. Eles têm possibilidade de pagar, a gente também tem, mas só que pra gente é um pouco mais complicado, né? Porque o dólar às vezes complica o brasileiro, mas às vezes muito. Muito. Mas enfim, e 60%, por exemplo, de Queensland, da economia gira em torno do estudante internacional. Então, o comércio, as escolas sofrem muito com isso, as agências sofrem muito com isso. Muitas escolas, né, fecharam, inclusive, porque como os estudantes internacionais não estavam conseguindo vir para a Austrália, eles sofreram muito com isso, então tem algumas escolas famosas que fecharam.
Para vocês terem uma noção, eles têm 2 termos. Algumas realmente fecharam porque não conseguiram segurar, Exato. e algumas estão em estado de hibernação, que seria eles finalizam as atividades por enquanto, deixam on hold, né? A gente é muito babaca, né? De falar. Eu sou muito babaca de falar alguns termos em inglês, né? As pessoas acham que. É automático. Mas enfim, fica em espera e quando a situação melhorar, volta às atividades, que é a questão de algumas também outras escolas aqui na Austrália. Você tem alguns dados para mostrar? Eu peguei aqui as questões das fases para poder explicar para vocês, porque são 4 etapas, tá? Que o governo decidiu dividir para a gente ir cada vez, a cada mês, ou enfim, a cada tempo e subindo de etapa. Uhum. Então, a primeira fase vai ser esse foco na vacinação, né? A gente está correndo contra o tempo, a gente ficou aí um período em stand-by em relação a essa questão de vacinação. A vacinação não estava muito forte aqui na Austrália e agora eles começaram a correr contra o tempo. Então, essa primeira fase vai ser a atual, né, que a gente está, que é vacinar o máximo de pessoas possível, reduzir a entrada internacional, que na verdade já está acontecendo há um tempo. Já. Lockdowns curtos e rápidos, que também está acontecendo. A gente já teve de 3 dias, de uma semana. Revisão do atual plano de quarentena em hotéis. Tá? Então, todo mundo que entra, ou todo mundo que precisa ser testado, fica em quarentena, né? Então, eles vão revisar isso. E aí, a gente precisa ter 70% da população vacinada para a gente conseguir ir para a próxima fase. Que a próxima fase é a fase de transição, tá? Então, a chegada dos internacionais continua limitada. Uhum. A redução, aí começa a ter a redução das restrições, tá? Para residentes vacinados. Então, eles vão começar a priorizar a questão dos residentes. Primeiro os residentes. Exato. Lockdown apenas em situações extremas. Então, assim, aumentou absurdamente os casos, aí que eles vão implementar o lockdown. E novas opções de quarentenas para residentes vacinados. Tá? Então, provavelmente eles vão ver essa questão de hotéis, se pode fazer quarentena em casa, enfim. E aí, nessa próxima fase, eles começam a permitir a entrada dos estudantes internacionais vacinados. Tá? Então, vai ter que ter aquela comprovação, né, que a gente já tá... Você já tomou? Tá para tomar a segunda dose, aqui né? teve uma redução, né, do número de vacinas, eles estavam para receber algumas outras, eles só tinham de um tipo, a AstraZeneca, a Pfizer, então agora chegou, eu já tinha feito um booking, mas só que estava full booked, para quem estava aqui na Austrália, e era um tempo de 1 mês, até você ter a possibilidade. Tinha gente que ia de gaiato tentar, né, um walk-in, mas só que o walk-in, para quem não sabe, gente, é chegar sem fazer um booking, uma reserva, né, da vacina. Então você chega, oba, tudo bom, tem um espacinho, mas estava muito difícil. E agora, esse final de semana, para ser bem mais exato, eu recebi um e-mail do governo falando, Ricardo, a gente viu que você tentou reservar, mas só que estava sem vacina. Agora estamos com mais vacinas e você já pode fazer a reserva no site. E agora eu já reservei para fazer esse mês. Como que tá a questão da vacinação lá em Noosa? Olha, eu acho que na Austrália, de modo geral, nós tivemos 2 problemas. Por isso que a gente está, não diria atrasado, mas por isso que o governo está correndo contra o tempo agora. Primeiro é que eram poucas vacinas, eles estavam priorizando idades um pouco mais acima, de 60 anos, os mais velhos tomavam vacina primeiro. E segundo, porque eu acho que o australiano não estava muito apto a tomar a vacina, não estava aceitando muito isso. Estavam receosos. Foi o que eu senti. Até porque a gente está numa bolha, né? Nenhum lugar, tirando a Nova Zelândia e a Austrália, tava nessa calmaria, né? Não teve acho tanto... que esse foi o problema. Porque a Austrália lidou muito bem com o Covid. Foi um país que eu acho que mais lidou bem com o Covid. A Nova Zelândia também. Foi tipo um case de sucesso em relação a não espalhar o vírus foi no país. Foi um exemplo pro resto do mundo. Exato. Olha como a Austrália lidou com o Covid. Já não estão sofrendo tanto. Eu acho que o australiano se acomodou muito nisso. Exato. Falou, não, tá tudo bem, não tá rolando lockdown, não tá acontecendo nada, não tem nem casos, não vou correr pra tomar vacina. Tomo a vacina depois, ou nem tomo.
acho que ficaram acomodados. Eu Então, também acho. os australianos demoram muito para ir atrás da vacina, para tomar a vacina, e o governo estava incentivando bastante no começo, mas não estava rolando os australianos. Aí agora veio uma outra onda do Delta, que está Exato. arrebentando Sydney, Delta veio com tudo, né? e aí acho que agora a Austrália está precisando de mais vacina, porque a galera agora está querendo tomar, ninguém está querendo aceitar o lockdown, Assustaram. só que o governo está mostrando, peraí, mas se você não tomar a vacina, não vai continuar tendo lockdown. Uhum. E aí agora que eu acho que com mais vacinas eles estão conseguindo aumentar os números. Né? Eu tenho um dado, só para te cortar, desculpa, só um dado que o Scott Morrison postou que a gente vai ter 1 milhão de doses de Pfizer extra. Uhum. Ele postou 2 dias atrás, chegando na Austrália essa semana. Sim. Então eles estão correndo com... E mais de 500 mil dessas vacinas vão lá para New South Wales, que é onde eles estão sofrendo mais, né? Para Exato. controlar. E o resto vai ser dividido por toda a Austrália. Porque Então eu acho que agora, depois que começou a voltar essa coisa de lockdown, o Delta vindo aí, pô, a gente vai ter que entrar em lockdown de novo. Ninguém quer mais entrar em lockdown. Exato. Aí as pessoas estão começando a tomar vacina agora. Comigo aconteceu isso. o que A minha aconteceu? namorada conseguiu bucar, a gente recebeu o e-mail junto, ela pegou e bucou na hora, eu deixei pra depois. Quando eu fui bucar, eu não consegui mais bucar pro mesmo dia que ela, não tinha mais data pra bucar. Então eu acabei ficando preso, não consegui tomar vacina. Fui com ela no dia, no hospital, eu tentei tomar vacina como um walk-in, e eles não aceitaram. Falaram, ó, não dá, a gente não tem vacina suficiente, só pra quem bucou, Putz. então a gente vai ter que te bucar pra daqui a um mês. Ok. Buquei pro mês depois, eu acabei não podendo ir porque eu tive que trabalhar e tal. Fiquei mais esse gap sem tomar vacina. Aí na semana retrasada eu recebi o e-mail, buquei na hora e fui essa semana agora tomar a primeira dose. Qual que você tomou? A Pfizer. A Pfizer. Eu ligo pros meus pais, a única coisa, antes deles falarem tudo bem, já tomou vacina? Porque eu acho que assim, aqui é muito, a gente ficou acomodado porque ficou muito fácil, né? Ninguém passou o perrengão do Brasil, né? A Que quantidade o brasileiro de é tipo aquele morte. cachorro caramelo da rua, sabe? Que não pega a doença, aquele cachorro que fala assim, mano, vem que a gente dá um jeito. E no Brasil a gente sofreu de fato, né? A gente que tem família lá, a agonia de estar aqui e não poder ajudar, e também ver o medo que estava no Brasil, né, das pessoas, muitas pessoas durante o dia, pessoas muito próximas da gente, infelizmente tendo muitos casos sérios, e aqui não, aqui a gente viveu uma vida normal na maior parte do tempo, por mais que tivéssemos sofrido também os impactos do lockdown, né, o primeiro demorou mais tempo, mas aqui todo mundo usa máscara, os aplicativos do governo funcionando bem, né, de rastrear bem, de rastreamento. Dá um caso, que nem aconteceu aqui em Brisbane, deu aquele caso com a estudante lá de uma universidade, e rastrearam aquilo, e por todo lugar que ela foi, todas as pessoas que pegaram, todos eles foram linkados com ela. Sim. Então eles conseguiram controlar muito bem isso. E todo mundo recebe mensagem, né? Ó, você passou no lugar tal, entre hora tal e tal. Eu tive uma amiga que ela ficou em quarentena porque teve um caso aqui em Brisbane que a menina foi na DFO do aeroporto. Putz. E aí ela era brasileira. E aí ela foi fazer a unha com uma brasileira e todas as clientes depois dela tiveram que ficar em casa em lockdown, em quarentena. E a polícia batia na porta dela para ver se ela estava em casa, ia fazer o teste na casa. Então eles controlam assim absurdamente. Exato. Essa questão de controle realmente é muito forte. Mas essa questão que você falou que os australianos estavam um pouco resistentes é muito verdade, porque o que acontece? Em Queensland, por exemplo, olha o tamanho do estado e só tiveram 7 mortes. Então Nossa, eles gente. pensam, É quase nada. é quase nada. Gripe às vezes mata mais do que coronavírus. Então eles não sentiram essa questão e por isso que eles falam assim, mas não tem necessidade, não tiveram tantas mortes, então acho que... Eles ficaram acomodados. Depois eu tomo Exato. vacina, não tem muito perigo, não tem muito risco. E tem gente que é até resistente hoje, né? É. Fala assim, eu acho que eu não preciso tomar vacina. Tem os que se acomodaram e tem os que nem querem tomar a vacina. Tem um aí pouco dos perigo. dois. Tem um pouco dos dois. Acho que mais a questão do comodismo mesmo, que acabou atrasando um pouco a Austrália de estar num número maior de pessoas vacinadas, que é agora que o governo está correndo atrás de fazer essa divulgação para incentivar as pessoas a tomar vacina e ir comprando vacina. E a gente que é criador de conteúdo, né? A agência Australia Channel, o Igor, que a gente está diretamente ligado com pessoas que querem vir para cá. O que vocês estão achando? Porque a gente sabe que tem muita... Para vocês terem uma noção, pessoas de 20 a 35 anos no Brasil, 70% hoje querem morar fora. E como que é a questão de
a gente aqui na Austrália Channel, a gente sabe, e a gente fala com o estudante o tempo todo, o estudante que está aqui já e o estudante que está no Brasil. É muito difícil lidar com a ansiedade, né? Você provavelmente, que também é um influenciador, um criador de conteúdo, como que é a questão, né, de trabalhar com ansiedade, porque querendo ou não, todo mundo que está fora do Brasil, que quer vir para cá, que já está pagando curso, que já está pagando escola, que já pagou o visto, ou as pessoas que já estão se planejando, inclusive a Australia Channel tem alguns produtos online para você, se vocês quiserem dar uma olhada, entre nas nossas mídias. Tem muita gente se planejando, mas essa questão da ansiedade é a pergunta que sempre chega pra gente, aqui chega todos os dias, quando que as bordas vão abrir. Então, a Flávia tá passando então, os aí, passos, né? Isso. Em relação às fases, aí a gente entra na fase 3, né? Deixa eu só botar aqui que eu tinha ido ver a questão das doses de vacina. A gente entra na fase 3 de consolidação. Uhum. Então, nessa fase, a gente pretende ter 80% da população vacinada, evitar o máximo de lockdown, tá? A gente vai remover todas as restrições de viagem para australianos vacinados. Amém. Bolha de viagem para alguns países sem a necessidade de quarentena. Então, acaba essa questão também de quarentena para alguns países. E abertura gradual das fronteiras. Então, assim, baseado nessas informações que a gente tem hoje, da questão de quantos % da população já está vacinada, doses chegando na Austrália, vocês acham que em quanto tempo, mais ou menos, a gente consegue chegar nessa fase? Porque, assim, é complicado, até no Brasil, eu vi que a gente já está nos 18 anos, 18 a 21 em São Paulo. Uhum. E assim, aqui a gente tá nessa correria, né, nessa corrida, e assim, eles estão prevendo que até março de 2022 a gente consiga, de fato, voltar à vida normal 100%. Mas a gente pode também ter uma antecipação, né, dessas fases, pode ocorrer. Com tudo isso que a gente está tentando fazer, essa corrida, comprar dose e tudo mais, a gente pode conseguir que 80% da população seja vacinado antes. Eu acho que é muita irresponsabilidade a gente querer que volte mais rápido e continuar vivendo com esse problema nas nossas vidas e tendo essas interrupções chatas que são os lockdowns, né? Por mais que eles sejam curtos aqui na Austrália, no Brasil... as pessoas sofrem muito, também sofreram muito. No Brasil, graças a Deus, né, agora a gente está numa diminuição crescente de casos, porque tem muita gente se vacinando, a gente sabe o problemão que é no Brasil. Mas eu sou uma pessoa que, Ricardo, sou uma pessoa que eu sou... Otimista, mas eu também não gosto de criar muita expectativa. Sim, a gente tem que pensar positivo. Equilibrar. Eu penso positivo, mas, por exemplo, essa questão... Considerando todas as etapas do governo australiano, elas também contam muito com os outros países fazendo a parte deles, né? Eu acredito que se o país, como o Brasil, que é grande, continuar nessa crescente de vacinação, né, nessa decrescente de casos, que o corona vire só um detalhe, né, um caso ou outro acontecendo, como já é aqui na Austrália, eu acredito que a redução do tempo vai ser maior, porque querendo ou não eles vão abrir para outros países, o Brasil vai estar nessa crescente, eu acredito que no máximo até o primeiro semestre do ano que vem já esteja tudo normalizado. O que vocês acham? Eu acho que a questão da ansiedade, ter que esperar as bordas abrirem, não tem muito o que fazer. Acho que para quem quer vir para a Austrália, tem muita sorte de estar escolhendo a Austrália como destino para intercâmbio, porque a Austrália sempre mandou muito bem em relação ao Covid. Acho que agora é só uma questão de tempo mesmo. E eu acho que o que vai acontecer num futuro bem próximo é essa vacinação ser obrigatória para quem quer vir para a Austrália, como foi para a febre amarela, se não me engano. Para quem quer entrar na Austrália, precisa ter o certificado de febre amarela. Então vai virar isso. Quer viajar para a Austrália, você tomou a vacina da febre amarela e a do Covid. Pronto, pode entrar. Só que antes disso, a Austrália está se certificando de que as pessoas que moram aqui estão protegidas. Exato. Então é só uma questão de tempo. Para quem está no Brasil, tem que se vacinar e aguardar o que vai acontecer na Austrália. Eu acredito muito que a gente consiga antecipar isso. Eu também. A Austrália está desesperada pelo turismo, para abrir as fronteiras, para fazer isso girar de novo, porque há muito tempo a gente está sofrendo com isso.
E eu acho que o futuro vai ser esse, vai ser pessoas entrando na Austrália com a vacina e quem está aqui e não tomou vacina vai ficar um pouco limitado a fazer algumas coisas. Não vai viajar, não vai conseguir sair do estado, não vai conseguir talvez sair da cidade, não sei. Ou entrar em lugares, inclusive, talvez isso possa acontecer. Isso que eu ia falar. Essa questão de você ter que provar que você tem a vacinação para entrar no país já está acontecendo em outros países em relação a locais. Você quer ir, enfim, num restaurante, quer ir num local, a carteirinha de vacinação. Isso. Entendeu? Então, talvez isso se torne uma ferramenta para a Austrália conseguir, né, fazer com que as pessoas se vacinem, porque elas vão ter que provar que tomou a vacina para entrar em locais. Uhum. Assim como a máscara já né? A máscara virou hoje um acessório fashion, né? A galera já tem... A gente falava muito que a gente via, pelo menos eu, né? Quando a gente em aeroporto, a gente via muitas pessoas asiáticas já usando máscara há muito tempo atrás. A gente falava, mano, passava uma questão de, mano, será que a pessoa tá muito doente, eu não quero ficar muito próximo? É mais questão de poluição de também, poluição, né? Mas hoje em dia a gente, né, queimou a língua e todo mundo usa, graças a Deus. Principalmente aqui na Austrália, durante o lockdown, muitos policiais na rua falavam com pessoas para usarem as máscaras. Muitas pessoas que não estavam seguindo o lockdown corretamente pagaram multa. Exato. Que é outra coisa que acontece aqui na Austrália. Não é só o blá blá blá. Não, vamos conversar. Não tem essa. Vai cair na tua conta uma multa se você não seguir a regra. Mas, gente, eu acho que é bom, como o Igor falou, a Flávia falou, a gente tem que ser otimista. Acho que não tem outro jeito. Você quer ficar ansioso sendo pessimista, é muito pior do que ser otimista. Então, otimista, a gente consegue trazer esse assunto de uma maneira mais legal, entender que a Austrália é um bom exemplo, né? E acho que cada um tem que fazer a sua parte, né? Vai ser gradativo. A sua parte é tomar vacina, usar máscara... pensar no próximo. Exato. Se o governo pedir para não aglomerar, não fazer aglomerações, não fazer festas, enfim, seguir direitinho para que a gente consiga vencer essa pandemia. E aí, só falando um pouquinho da fase final, que é a quarta etapa, que aí seria o melhor dos cenários, né? Tratar o vírus como qualquer doença transmissível. Segunda-feira. Isso. Fronteiras internacionais voltam ao normal, algumas restrições para viagens de alto risco e a questão do reforço da vacina. Então a gente espera, né, que a gente chegue logo nessa etapa final, que a gente consiga viver de uma maneira mais tranquila, né, sem se preocupar muito com essa questão do coronavírus. Exato. E é isso, torcer para também a gente volte a receber estudantes internacionais, turistas, né, de todos os lugares do mundo, porque a Austrália é um país incrível, tem muito lugar para conhecer, muito lugar para visitar, muita ilha. Então a gente fica nessa torcida, né? Eu só quero ver, às vezes, querendo ou não, conversando com algum amigo, ver mais brasileiros conversando na rua, porque era tão comum, gente, a gente ver estudantes aqui na Australia Channel, né, ou chegando na Austrália de vários lugares, toda semana, todo dia. Então a gente tinha muita gente indo, voltando, era muito legal. E brasileiro é um povo que é feliz, é alegre, qualquer lugar merece. E ainda mais um lugar especial como a Austrália merece um público especial como o brasileiro. Com certeza. A Austrália é muito diferente quando as fronteiras estão abertas, quando o turismo está aberto. É outra Austrália se comparado com o Covid acontecendo agora, a fronteira fechada. Então acho que a gente tem que também agradecer, porque teve uma outra gripe, outra pandemia um tempo atrás, acho que a espanhola, a gripe espanhola, e pô, eles levaram 5 anos para fazer a vacina. A vacina foi feita agora para o Covid 1 ano. Exato. Foi muito rápido. Poderíamos ficar muito tempo aí travados. Exato. Saiu uma pesquisa de a gente está vivendo história, né? Dizendo que o travel aqui na Austrália só voltaria ao normal em 2024. E a gente está falando em abrir as fronteiras no ano que vem. Exato. Já. Então, usa esse tempo para se planejar, se preparar para chegar na Austrália, estudar inglês, decidir a cidade, a escola, traçar um plano para ficar aqui de repente. Exato. Quanto mais você estuda sobre a Austrália, quanto mais você se prepara, menos perrengue você vai passar. Mas você tem base, né? E se planeja financeiramente também, que é muito importante. Então a gente tem que agradecer que isso está passando rápido, está acabando rápido, a Austrália está se mexendo para abrir as fronteiras, tem uma previsão já. Antes a gente nem conseguia não tenho ideia. Olhava no vazio, no escuro. Hoje a gente, talvez lá em março ou até antes consiga abrir. Então já dá pra gente se planejar, de repente comprar curso, comprar passagem, depois talvez mudar. Antes a gente nem conseguia.
Nem conseguia. Exato, não conseguia Inclusive, conversar algumas sobre linhas aéreas já abriram voos lá do Brasil para cá a partir de março. Estava conversando com algumas pessoas que querem vir, que estão se planejando, e eles já estão olhando passagem aérea para comprar. E é isso Isso mesmo que é. tem que fazer. Se você está no Brasil e quer vir para a Austrália, pense que tem muita gente já se planejando. Faça o mesmo. Né? Exato. Foi o que eu fiz, foi 6 meses para vir para cá. Vou ver a passagem daqui a 6 meses, vou comprar, e eu tenho que estar lá daqui a 6 meses. Exato. Então é isso, compra a passagem, se planeja. Se acontecer alguma coisa e isso ficar, tipo, adiar um pouquinho, não tem problema, só adiar, mas pelo menos Os já vai estar planos preparado mudam, quando né? chegar lá. Exato. Exato. E se isso, né, acontecer antes, sei lá, acontecer em dezembro, em janeiro, melhor ainda, traz a sua passagem pra cá e vem antes. Exato. Foi o que aconteceu comigo, eu me planejei, eu comprei a passagem, eu tava planejando ir depois de 3 meses que eu apliquei o visto foi aprovado em 21 dias, acho que depois, Nossa, muito depois de rápido. 30 dias que eu apliquei o visto, eu comprei a passagem e vim. Então eu vim antes do que eu tinha planejado. Aí, gente, fica a dica, tá vendo? Fica a dica, exatamente. Pensamento positivo, pensa sempre muito positivo. Compra a passagem, tenha certeza que vai dar certo e vai funcionar, as coisas vão rolar. E não só o Igor, mas a Australia Channel, a gente está sempre aberto ao diálogo, a conversar com vocês sempre sobre esse assunto e sobre diversos outros assuntos. Então, depois desse podcast, se você tiver ainda dúvida sobre as fases da pandemia, se quiser um resumão da Flávia, se quiser tirar algumas dúvidas com o Igor, se quiser falar comigo ou com a gente da Australia Channel, com o Igor do Bora Viajar a US, fiquem à vontade. Entre em contato, porque é muito legal essa interação. Às vezes uma pergunta que você faz depois de um podcast, a gente pode usar para outros, né? A gente pode tirar algumas outras dúvidas que, querendo ou não, passou despercebido. Então, gente, muito obrigado. Eu acho que esse é um primeiro tema muito bem explorado. A gente está falando de um assunto delicado, mas acho que foi legal. Sim. Ótimo. E eu espero que vocês gostem. Entre em contato com a Australia Channel. Siga a gente nas nossas mídias sociais. Siga o Igor na mídia social. Por favor, fala mais uma vez, Igor. Bora Viajar a US no Instagram e no YouTube. E australia.channel no Instagram. E travel.australiachannel. Toma! Então é isso, gente. Um bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja. E curta o nosso Channelcast da Australia Channel. Vem pra Obrigada, Austrália. pessoal. Até mais. Tamo junto.